E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de modelagem. Modelagem de dados, modelagem lógica agora. Saímos do modelo conceitual na última aula, viemos para o modelo lógico e no modelo lógico fizemos a aplicação da primeira forma normal. Nesta aula vamos aplicar a segunda forma normal. Para tanto, precisamos entender o que é uma dependência funcional. Em toda tabela você tem colunas. Quando a gente aplica a primeira forma normal, obrigatoriamente precisamos ter uma chave primária. Essa chave primária, ela era no modelo conceitual um dos campos identificadores, e daquelas chaves candidatas a serem chaves primárias nós escolhemos na última aula o CPF. Talvez não seja o mais indicado, eu acho que eu já falei sobre isso, porque o princípio de uma chave primária é ser curta, numérica, sequencial e controlável. O CPF ele peca por não ser curto, ele não é sequencial dentro do sistema, cada paciente que chega tem um CPF próprio, ele é grande e ele não é controlável. Quem controla o CPF é o governo federal. Então, se de repente o governo muda o seu número de identificação, o que é muito improvável que aconteça, mas pode acontecer no futuro, ele decide que não vai usar mais CPF e vai usar um outro número para identificar cada pessoa física no país. Então, o nosso sistema ele vai ter um furo e a gente vai ter que um trabalho de manutenção. Por isso que é preferível criar um código numérico sequencial. Mas, dentro do nosso exemplo aqui, a gente vai deixar o CPF como chave primária. A função da chave primária é identificar o paciente de forma única. Então, eu posso ter o nome aqui, um paciente chamado João, e eu tenho várias pessoas no mundo que se chamam João, João da Silva, João dos Santos, existem muitos homônimos, né? Então, o que vai identificar um homônimo de forma única? O CPF. Não vai ter erro, né? Raras exceções, raríssimas exceções, não tem erro. Você tem o CPF como identificador único do paciente. Quando eu penso no paciente, de forma única, eu vou olhar para o CPF. Data de nascimento, RG, cartão do SUS são os dados do paciente. O paciente tem endereço, logradouro, número, cidade e CEP. Mas concorda que o paciente João, que eu acabei de mencionar, ele chega no posto de saúde e preenche seu prontuário. Veremos a seguir aqui, né, nas próximas aulas. Ele preenche seu prontuário. O João tem um endereço. Se a esposa dele, lá, a Maria, também tem o mesmo endereço, ela vai ter o nome dela diferente, a data de nascimento provavelmente diferente também, o RG diferente, o cartão do SUS diferente do João. Mas o endereço é o mesmo. Então eu vou ter conforme eu for adicionando os parentes do João aqui nessa tabela, os que moram com ele vão ter o mesmo endereço que ele. Então eu vou ter uma redundância aqui, certo? E eu preciso eliminar essa redundância, é isso que a gente vai fazer aqui na segunda forma normal. Na primeira forma normal, ele já eliminou os multivalorados, né? Então ele poderia ter mais de um telefone. Então, quando a gente transformou do modelo conceitual para o lógico, ele já fez esse desmembramento e criou uma tabela separada para o telefone, porque o paciente pode ter vários telefones. O endereço, eu não estou dizendo isso, ele não pode, aqui, pelo menos dentro dessa regra de negócio, ele não vai ter vários telefones, mas ele vai ter um endereço que outros pacientes podem ter também. Então a gente vai criar aqui uma tabela e vamos chamar ela de endereço. E depois a gente vai adicionar os campos. Vou nomear a tabela como endereço. E quais são os campos do endereço? Os campos que eu encontrei lá no paciente eu vou replicar aqui. Então eu vou ter o CEP, eu vou ter o logradouro, eu vou ter a cidade. Eu não vou colocar o número. Vou colocar aqui o estado e vou relacionar a tabela paciente com a tabela endereço. Então, um paciente, no mínimo, no máximo um, tem um endereço. No caso aqui, o endereço pode pertencer a vários pacientes. Então aqui é o lado N. E o CEP, que aqui no endereço vai ser a chave primária, aqui no paciente vai ser a chave estrangeira. E eu posso eliminar aqui a cidade, posso eliminar o logradouro. Por que quando eu eliminei o número? Porque toda vez que eu preencho o paciente, eu vou dizer qual é o CEP dele. E ele automaticamente vai trazer os dados aqui. Eu vou conseguir
relacionar os dados do endereço a esse CEP aqui. Então, quer dizer, você tem uma dependência funcional do logradouro cidade-estado com o CEP, e não necessariamente com o paciente. Então está aí aplicada a segunda forma normal, onde os atributos não chaves não têm uma dependência aí com a chave primária. Então eles têm uma dependência agora sim com a chave primária deles aqui no endereço. Ok? Até a próxima aula.